Muito boa tarde, seja bem-vindo a este testemunho direto. Hoje falamos sobre o endividamento das famílias, que não para de aumentar, e são cada vez mais as pessoas incapazes de pagar as contas mais básicas, como a luz, a água ou até o gás. Prova disso são os constantes pedidos de ajuda à DECO. A EDP já registra mesmo um aumento de 15% no valor das dívidas. No gás, as dívidas atingem os 30%. São as últimas contas a deixar de pagar, mas as dificuldades e a crise têm feito com que muitos portugueses acumulem dívidas com luz, gás e eletricidade. Uma realidade que representa já mais de 10% dos pedidos de auxílio que chegam à Associação de Defesa do Consumidor. Os casos de maiores dificuldades referem-se às contas de eletricidade, que cresceram cerca de 15%, e do gás, cujos valores da dívida aumentaram mais de 30 pontos percentuais. Quando alertam a DECO, a maioria das famílias já está na iminência de ver a energia ser cortada. Relativamente à dívida de clientes com as contas da água, no Porto as faturas em atraso superam os 3,5 milhões de euros, em Matosinhos ultrapassam os 328 mil euros e na Maia contabilizam-se mais de 2,8 milhões de euros de faturas em atraso. Mais a norte, em Bragança, segue-se a tendência de agravamento. A dívida acumulada superior a 6 meses subiu cerca de 37% desde 2012. E neste programa queremos saber a sua opinião, por isso pode telefonar para o 22953-8525 e entrar em direto neste programa. Pode também, se preferir, enviar-nos o seu comentário para o nosso e-mail, testemunhodireto@sapo.pt, ou através da página do Facebook do Porto Canal. Pode também deixar-nos os seus comentários, a sua análise em relação ao tema de hoje. Está também a decorrer uma votação ao longo do programa, durante a próxima hora. A questão que hoje lhe colocamos é se vai conseguir pagar as contas este mês. Se a sua resposta é sim, telefone para o 760-300-621. Se não vai conseguir pagar as suas contas, o número é o 760-300-623. Já sabe que a sua opinião é importante neste programa, por isso participe. As portas estão sempre abertas para que possa fazer a sua análise, deixar-nos aqui os seus comentários. Eu hoje, minha convidada Ana Passos, do Gabinete de Apoio ao Sobreendividado da DECO. Ana Passos, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda a este programa. Que tipos de ajudas estão a chegar à DECO cada vez com mais frequência relativamente às dificuldades das famílias em pagar os serviços básicos? O Gabinete de Apoio ao Sobreendividado da DECO presta ajuda na mediação extrajudicial no sentido de negociar com os credores, fundamentalmente credores de crédito à habitação, créditos pessoais, etc., tentar encontrar uma solução que permita às famílias cumprir com as suas obrigações. Sabemos que o crédito à habitação normalmente é o último a ser pago, mas quando a família deixa de pagar a prestação da casa, já está numa situação complicada, mas ultimamente verificamos que cada vez mais, em maior número, temos pedidos porque as famílias deixam de pagar os bens essenciais. Quando estamos a falar de água, de luz, estamos a falar de bens essenciais. Quando chegamos aí, já a situação está mesmo no limite. E temos tido imensos pedidos no sentido de tentar encontrar uma solução para casos em que a família não consegue pagar a eletricidade, por exemplo, e muitas vezes até já tem cortes de energia, e nós o que fazemos é contactar com as entidades e tentar fazer um plano de pagamentos em colaboração com eles para que a família possa cumprir. E da parte das empresas, há abertura à renegociação? Tem havido cada vez mais, é verdade, porque também tem sido em maior número, os pedidos têm, como disseram na vossa peça, têm aumentado exponencialmente. E fundamentalmente face ao quadro que se está a viver a nível das famílias portuguesas. Desemprego é a principal causa. Sim. Temos muitos cortes de rendimento. Dos pedidos que nos chegam de apoio, 65% são por desemprego, um ou dois elementos do agregado familiar, e muitas vezes são os dois elementos do agregado familiar. Os rendimentos muitas vezes já são muito escassos. Temos casos de famílias que nos reportam só fazem uma refeição por dia.
portanto já estão numa situação muito complicada. De emergência social. De emergência mesmo, é verdade. E estamos a falar de pobreza, ou de limiar de pobreza em alguns casos. Nós tivemos, até final de outubro, 26 mil pedidos de ajuda, é evidente que nem todos são nesta área, de famílias em que do orçamento, os compromissos que tinham representavam 95% do rendimento, ou 91, entre 91 e 95% do rendimento. Quer dizer que sobrava pouco para as despesas essenciais. Claro. E, portanto, daí os atrasos. E cada vez são maiores. Ana Passos, já voltamos novamente à conversa. Vamos agora abrir as portas à Sara Barros, é advogada, junta-se a nós neste testemunho direto. Sara, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Não sei se me consegue perfeitamente, Sara. Sim, estamos a ouvi-la. Venha daí também o seu contributo sobre este tema, famílias cada vez mais endividadas. As dívidas da luz, de água, de gás estão mesmo a subir em flecha. Sim, exatamente. Eu estava a ouvir a doutora Ana Passos, é isso, não é? Que está em estúdio com vocês. Sim, estava a ouvi-la dizer que, normalmente, portanto, os pedidos de ajuda que têm são de pessoas que já estão numa situação de extrema, portanto, relacionada com a impossibilidade de cumprir as suas prestações. Pronto, para mim, que trabalho diariamente com estas matérias e que tenho contacto com situações semelhantes, tanto do lado na defesa dos interesses do devedor, como do lado contrário, na defesa dos interesses dos credores, não é? Sendo que a maioria são os bancos, a lição que retiramos todos os dias daquilo que vamos vendo é de que quando as famílias se apercebem de que estão a entrar numa situação de iminente ruptura financeira, devem procurar ajuda, ou seja, devem assumir uma atitude muito proativa no combate à sua própria situação de sobreendividamento. Aquilo que, portanto, normalmente as situações são tão mais graves e são tão mais difíceis de reverter, precisamente porque as pessoas deixam arrastar a situação de incumprimento sem fim à vista, não é? Não têm logo uma atitude proativa de resolução do seu problema. E isso é que é o mais importante. Portanto, vamos-nos apercebendo que o importante é que as pessoas conheçam os direitos que têm nesta matéria, porque apesar de serem incumpridores, não é, digamos assim, das prestações a que se obrigaram, também têm direitos. E existem para isso muitas entidades, como a entidade até que a doutora Ana Passos representa, que prestam este apoio sem custos. Portanto, aquilo que nós também tentamos fazer é uma sensibilização no sentido de que as pessoas, logo que se apercebam que estão a entrar numa situação deste tipo, que no fundo que alertem, por exemplo, no caso das instituições bancárias, que alertem a instituição bancária para o risco de virem a incumprir de um dia para o outro. E isso é que é fundamental para se poder reverter a situação, porque há muitas opções e muitas possibilidades antes de chegarmos ao ponto de uma ação dar entrada em tribunal, que é, no fundo, o cenário mais prejudicial para quem está numa situação destas. Chegam-lhe muitos casos já nesse limite? Exatamente, sim. Portanto, era nesse sentido que eu estava a dizer, que as pessoas, no fundo, deixam a situação arrastar até ao limite e só procuram um advogado num momento já de desespero, em que precisam de se pronunciar no âmbito de uma ação judicial, no fundo de contestar um pedido que já está a ser feito pelo credor. A questão é que o facto de a ação já estar em tribunal só vai trazer desvantagens para as pessoas, isto em primeiro lugar porque os custos judiciais são integralmente suportados pelos executados. E por outro lado, porque os cenários possíveis de reverter a situação no âmbito de uma ação que já está a decorrer são sempre mais gravosos. Por exemplo, no crédito à habitação, eu falo de crédito à habitação porque é o compromisso financeiro mais importante da vida das pessoas, digamos assim. No crédito à habitação, os cenários de resolução de uma execução hipotecária, não é, que é apresentada por um banco, são sempre muito difíceis de contornar,
A possibilidade que as pessoas têm nestes casos é muitas vezes a da entrega da casa ao banco, não é? A chamada dação em cumprimento, que na maioria das vezes não extingue o processo, porque não elimina totalmente a dívida. As casas, nestes casos, são sempre reavaliadas pelos bancos e nesta reavaliação vamos ter uma diminuição do seu valor, porque pela própria conjuntura que temos atualmente, as casas valem menos. Portanto, normalmente a casa, depois da entrega ao banco, não elimina a dívida e o banco prossegue a execução para obter, no fundo, o ressarcimento, não é, do seu crédito através de outros bens do património do devedor. E quando há fiadores, ainda temos esta situação ainda mais agravada, porque é o património dos fiadores que também responde pela dívida. Quando conseguimos ter um contacto com estas situações num momento anterior à da entrada da ação em tribunal, há um leque de possibilidades que se abrem e que normalmente são muito mais vantajosas para as pessoas. E principalmente porque neste momento existem já mecanismos em Portugal, muito recentes, são leis que entraram em vigor o ano passado e que obrigam os bancos, não posso dizer que obriguem os bancos a formalizar um acordo, mas obrigam os bancos a propor, apresentar planos de reestruturação da dívida às pessoas, não é uma solução extrajudicial, ou então a apresentar medidas substitutivas desse plano de reestruturação. Mas é feito um esforço pelo banco no sentido de regularizar extrajudicialmente a dívida. Portanto, as pessoas devem aproveitar estes mecanismos que neste momento estão instalados e que obrigam a uma maior flexibilidade do credor, porque nós vamos ter uma solução mais positiva nestes casos, quanto maior for a flexibilidade dos credores na resposta a estas situações. Muito bem, Sara Barros, muito obrigada pela sua participação neste testemunho direto. Muito obrigada, foi um prazer ouvi-la. Sara Barros, felicidades para si. Ana Passos, claro que sim. Gostaria de sublinhar, de facto, o que a doutora Sara Barros referiu. É muito importante prevenir situações de sobreendividamento e agir tão precocemente quanto possível. Os casos que nos chegam, 70% já estão em incumprimento e era muito importante que as famílias, quando perspectivarem que a situação se vai complicar, que peçam ajuda. E agora, como a doutora Sara disse, há mecanismos legais, a banca tem a obrigação de abrir um procedimento, no caso de haver já incumprimento, é o PERSI, e quando ainda não existe, mas toma conhecimento, deve contactar com o cliente e tentar chegar a um entendimento, é o chamado PARI, Plano de Ação para o Risco de Incumprimento. Portanto, quando a pessoa está em risco de entrar em incumprimento, deve contactar o banco e explicar-lhe a situação, por forma a tentar estabelecer um acordo que lhe permita cumprir, para evitar as penhoras. Então hoje, quando vinha para cá, ouvi os casos de penhoras, são cada vez mais, as penhoras eletrónicas, de contas bancárias, de salários, e depois a situação ainda se vai complicar mais. Portanto, era muito importante que as famílias peçam ajuda e tentem entrar em contato também com a entidade bancária para tentar encontrar uma solução. E ao banco também cabe, portanto, fazer a sua parte em benefício das duas partes, quer o credor, quer o devedor. Ana Passos, já voltamos novamente à conversa. Abrimos agora as portas à Hilda Ferreira. É uma consumidora endividada, vai deixar-nos aqui também o seu testemunho. Hilda Ferreira, muito boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é que chegou ao sobreendividamento? Como é que chegou a esta situação? Eu cheguei a esta situação porque eu, em fevereiro, 15 de fevereiro, o meu marido deixou-me. Sim, Hilda, estamos a ouvi-la. Estive separada e agora estou divorciada. Desde que ele me deixou, eu deixei de pagar água, luz, gás. Essas dívidas que eu tenho, da água, da luz, do gás. Tem crédito à habitação, Hilda? Também tenho. Também tem? Tenho. Tenho 300 e qualquer coisa. E neste momento está a pagar ou não? Eu estou à espera que me aceitem a prestação do rendimento social e de inserção. Sim. Que neste momento estou com 80 euros, 83. Já meti os papéis todos, só que ainda estou à espera. Hilda, eu sei que está já a ser apoiada
pelo programa de emergência social, confirma? Sim, sim. Sem esta ajuda, Não era possível meter a água, não tem luz, porque... ou seja, os bens básicos de sobrevivência, Não percebi? os bens básicos de sobrevivência, teria dificuldades em pagar, como diz, a água, a luz também em sua casa? Sim, sim. E o gás? E o gás também. Consegue fazê-lo com a ajuda, neste caso, do programa de emergência social? Sim, senhoras. Eu concorri a esse programa, foi aceito, ajudaram-me, mas quem me tem ajudado é um irmão que mora aqui, que tem tido água e luz, porque são eles que me dão. Ana Passos. Estamos perante uma situação em que a renegociação com o credor é muito difícil. Um dos problemas, para além do desemprego, e que gera situações de sobreendividamento, é o divórcio. Claro. Obviamente, tendo o crédito à habitação contraído pelo casal, continua a responder, mesmo depois de divorciado, continua a responder pela dívida. Mas neste caso estamos perante uma situação em que já é muito difícil renegociar porque não há o essencial para sobreviver. Já não estamos a falar em renegociar créditos, porque neste momento não é possível. De qualquer maneira, aconselharia, havendo um crédito à habitação, a contactar com o banco, e há uma legislação que prevê ajuda a famílias em situação económica muito difícil, que é a Lei 58/12, no sentido de tentar encontrar uma solução, sendo que a última instância seria a entrega da casa ao banco, a dação em pagamento, como a doutora Sara falava há bocadinho. Neste momento estamos a falar de que não tem 80 euros por mês para uma família, é muito complicado. Não é? Estamos a falar de um limiar de sobrevivência. Hilda Ferreira? Sim. Está desse lado. Neste momento, qual é o ponto da situação para com o seu banco? Tenho um susto também. Como? Eu não percebi bem a pergunta. Já contactou o banco para Já tentar... falou com o seu banco, Hilda? Não. Ainda não, para tentar encontrar uma solução para o crédito à habitação? Não. A doutora Ana Passos estava aqui a deixar precisamente esse conselho. Deveria tentar abordar o seu banco e encontrar uma solução nesse sentido. Exatamente. Hilda? Diga. Está a ouvir-nos? Sim. Para já não tem então nenhum feedback, nem fez nenhum contacto nesse sentido. Fica aqui esta sugestão. Hilda? Se precisar de ajuda, Claro. pode recorrer a nós. Só que não temos estamos a falar de não haver o essencial para sobreviver. Portanto, Que neste caso é extremamente difícil. Que é muito difícil ultrapassar, mas perspectivamos que a situação se altere e, em todo caso, relativamente aos créditos, o ex-marido também responderá por essas dívidas, não é? Portanto, tínhamos que encontrar aqui uma solução conjunto. Hilda Ferreira, muito obrigada pelo seu contributo, pelo testemunho que aqui nos deixou. Foi um prazer ouvi-la, Hilda, e desejo-lhe as maiores felicidades. Ana Passos, como estava a dizer-nos, recebe cerca de 26 mil pedidos de ajuda. Há muitas famílias no limiar da pobreza. Há uma grande parte da classe média que neste momento precisa de uma ajuda urgente, porque, como dizia, são casais que ficaram desempregados e nunca se tinham deparado com estas dificuldades e vão deixando arrastar. Desses 26 mil, desses pedidos de ajuda, só abrimos 3.400, mais de 3.400, mas à volta disso. O que quer dizer que os outros pedidos não conseguimos ajudar. Porquê? Porque já estavam na fase judicial de penhoras ou porque os rendimentos não permitem sequer renegociar, como era o caso desta Exatamente. senhora que nos telefonou. E ultimamente têm-nos chegado pedidos em maior número também da classe dita média. E normalmente ou há um divórcio ou um desemprego associado ou cortes salariais, função pública, temos muitos pedidos de funcionários públicos com os cortes salariais que houve, estão a ter dificuldades em gerir o seu orçamento familiar e estão-nos a pedir ajuda. Muitas vezes temos também casos de pequenos negócios, pessoas que estavam à frente de um pequeno negócio que entretanto encerrou e esses nem sequer têm acesso ao subsídio de desemprego.
portanto, estão dependentes de um dos ordenados, e quando há os dois desempregados ainda é mais difícil. Portanto, era a tal classe média que neste momento está a passar muitas dificuldades. E temos, de facto, em maior número, em grande número, temos pedidos de ajuda. Portanto, o que é que nós fazemos? Tentamos aumentar, reestruturar o crédito e tentar renegociar com as entidades credoras para baixar, por exemplo, a prestação da casa, solicitar, por hipótese, períodos de carência, ou seja, durante um determinado período a família só está a pagar juros ou não paga juros nem capital, e tentar alongar ao máximo o crédito à habitação, porque normalmente o crédito à habitação tem um juro associado mais baixo do que os outros créditos. Mas este até nem é o principal problema. O principal problema são os créditos pessoais. E temos famílias com muitos créditos pessoais para comprar eletrodomésticos, para comprar automóveis, por hipótese. E, portanto, o peso dos créditos pessoais, normalmente no orçamento pesa muito. E o que é que fazemos? Tentamos reestruturar em contacto com o credor para que estas prestações baixem, na perspectiva de que a situação de desemprego ou a situação que a família atravessa possa alterar-se no curto, médio prazo. Muito bem, vamos seguir em frente com mais um contributo neste programa. Abrimos as portas ao Armindo Leite, é reformado e liga-nos de Vila do Conde. Armindo. Para a senhora e para a sua convidada, a doutora Zadeco. E queria dizer que também o mediador do crédito está carregado de pessoas que estão a pedir auxílio. É a DECO e o mediador do crédito. Mas o meu caso é diferente. Eu queria dizer às doutoras o seguinte: eu tive um aumento de renda de 400%. Ganho de reforma 2.500 euros, com os descontos recebo 1.600. E tive um aumento de 400% de renda. Vivo numa aldeia, não tenho transportes, o hospital está a 30 km, e eu pergunto qual é essa senhora Assunção Cristas, o que é que ela sabe da vida para dar aumento de 400% às pessoas. De 100 euros foi para 317 euros. Isto é inacreditável. Como é que as pessoas vão de aguentar? Não é possível. Este país não tem ninguém no governo que seja capaz de pôr mão a isto. Dê-me um aumento a mim, numa aldeia, como se eu vivesse na Avenida da Boa Vista. Igual. Era só isto que eu queria dizer, Ana Carla. Muito obrigada, Armindo Leite, pela sua participação neste programa. Seguimos em frente com o José Alves, que nos telefona de Vila Nova de Gaia. José Alves, muito boa tarde. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Venham daí os seus comentários. Sou um português daqueles que não têm acesso à justiça. Porque, pronto, não tenho um ordenado, não é muito grande, não deu para andar a contratar um advogado, e há cerca de 2 anos fiz a dação em cumprimento do meu imóvel. O banco não me deixou a alternativa, embora, pronto, a casa foi entregue pelo mesmo valor que eu tinha comprado há 10 anos, fiquei com um pequeno remanescente que o banco acabou por fazer um crédito para ir pagando mensalmente, que eu estou a cumprir religiosamente. Agora, o problema com que eu me deparo é que há cerca de 2 anos o dinheiro das penhoras está no tribunal em nome de uma solicitadora que já foi, digamos, banida da ordem dos solicitadores, segundo a informação que eu tive. Neste momento, não sei o que é feito o dinheiro das penhoras e nem sei o que é que eu posso fazer para ter o processo fechado e algum dinheiro se tem que me restituir. Gostaria de saber o que é que eu poderia fazer no sentido de resolver isto. Ana Passos. Sr. José Alves, tentar esclarecer a situação. Portanto, entregou a casa ao banco por via judicial? Sim, mas foi um acordo que fizemos, de ação em cumprimento. Mas o processo entrou em tribunal? O banco propôs-se a ficar-me com a casa e fizemos de ação em cumprimento. O que eu estava a dever, portanto, o remanescente que ficou, não é? Que estava em dívida, o banco fez-me um crédito, que eu estou todos os meses a pagar religiosamente. E a penhora é desse banco? É desse banco. A penhora foi para esse processo. Minha, que eu estava como fiador, e da minha companheira. Durante cerca de 2 anos, a penhora. A minha companheira 100 e poucos euros, a mim 80 e poucos euros.
E agora a senhora solicitadora, que eu contatei várias vezes, disse que ia resolver, e eu soube depois por a Câmara dos Solicitadores que ela estava suspensa. E eu queria saber o que é que eu poderia fazer para, darem contas desse dinheiro, não é? E fecharem o processo. Não pediu apoio judiciário neste caso? Não, porque eu não tenho como pedir. Eu tenho um ordenado, sou empregado, sou vigilante, a minha companheira também tem um ordenado. E nós estamos a cumprir com tudo o que o banco exigiu. Necessitará possivelmente de contratar um advogado e o processo deverá ser encerrado no tribunal, uma vez que houve entendimento entre as partes e ficou a pagar um remanescente do crédito à habitação. Deverá o processo ser encerrado. E não tinha advogado neste processo? Nunca tive advogado. Nunca teve? Não. Eu sempre mexi sozinho, graças a Deus tenho algum expediente e consegui chegar, a um acordo até vantajoso para mim com o banco. Poderá contactar também o mandatário do banco, mas para tentar resolver esse problema, porque entretanto o processo, uma vez que houve entendimento, deverá ser encerrado em sede judicial. Pois, o mandatário do banco, a senhora advogada, a sua doutora, muito simpática, sempre me atendeu com muita simpatia, mas é advogada do banco, não é minha advogada, não é? E eu também não posso recorrer ao apoio judiciário, porque não mudou, não é? É complicado, por isso é que eu disse sobre aqueles portugueses que não têm direito à justiça. Mas estando numa fase judicial, deverá constituir advogado, é verdade, para se tentar defender no processo. Pois. Está bem, José? Não me posso defender. José Alves, muito obrigada pela sua participação. Tá, muito obrigado. Felicidades para si, muito obrigada, foi um prazer ouvi-lo. Avançamos agora com os comentários na página do Facebook do Porto Canal. Colocamos a seguinte questão: se conseguirão os portugueses aguentar mais a austeridade? Ana Melo participou, diz: conseguimos, temos é de descobrir como sobreviver sem comer, de resto é tudo possível. Desculpem a ironia, mas os senhores que estão no Estado recebem os ordenados que saem do nosso suor. É normal, uma vez que somos roubados todos os dias por eles, que nada lhes falte, daí a sua despreocupação. Então, um dos comentários que está na página do Facebook do Porto Canal. Ana Passos, continuamos a conversa. Há por parte de algumas autarquias ajudas para com os cidadãos. É o caso, por exemplo, de Vila Real. Vila Real vai isentar já no próximo ano as famílias em que ambos os cônjuges estão desempregados do pagamento da fatura da água. Há também autarquias do Vale do Sousa que já desenvolveram vários planos de apoio social e, em alguns casos, os mais carenciados nem as tarifas da água pagam. São ajudas como esta que fazem muita falta e que são essenciais, mas que ainda assim podem não chegar. Essas ajudas são muito importantes. Também as IPSS, a Igreja, está a dar muito suporte a famílias carenciadas. Ajuda muito importante. Pena é que não se consiga, porque os recursos também são escassos, chegar, se calhar, a todas as solicitações. Mas essas são, sem dúvida, extremamente importantes para ajudar as famílias em situação de pobreza. Estamos a falar de pobreza. E já agora reporto-me um inquérito que está publicado na Proteste de Novembro. E este inquérito é feito às famílias portuguesas e o objetivo é tentar avaliar das dificuldades que passam e como é que estão as famílias portuguesas. E é feito pelas nossas congêneres também dos países de Espanha, Itália e Bélgica. A conclusão a que chegamos é que Portugal é o país onde a qualidade de vida é pior dos 4 países, onde as pessoas ganham menos. Em todos os indicadores Portugal está pior, exceto num em que a Espanha nos bate, que é as famílias em situação de pobreza, em que em Portugal são 12%, em Espanha 15%. De facto a situação é preocupante, há muitas famílias a necessitar de ajuda e de ajuda para o básico, para a alimentação. Como lhe disse, há muitas famílias que chegam até nós que estão a cortar na alimentação, estão a cortar na medicação e estão a cortar nos serviços públicos essenciais de água e luz. Também neste inquérito vivem silenciosamente e muitas delas são a tal pobreza envergonhada que falávamos há pouco, que é a tal classe média, que não tem tanto suporte em termos sociais e que está a viver situações muito difíceis. Este caso
do acesso à justiça, que a pessoa tem que contratar um advogado, portanto é a classe média, a expensas suas, a justiça está cara também e, portanto, é tudo muito mais complicado para essas famílias. E já agora, reportando também este estudo, 38% das famílias portuguesas chegavam ao fim do mês com um saldo negativo de 300 euros, porque têm vários créditos a pagar e as despesas não chegam para as despesas. Portanto, surgem ao fim do mês com saldo negativo de 300 euros, 38% das famílias. É muita gente em situação difícil. É verdade. Ana Passos, podemos mesmo falar numa nova classe no nosso país, que são os novos pobres. Uma nova classe que tem vindo a engrossar. É um facto. É um novo perfil, uma nova radiografia sim, que podemos fazer de Portugal. Sim, é a tal classe média que são os novos pobres. E que não aguentam mais a austeridade. Isto vem de encontro à questão que hoje colocamos também na nossa página do Facebook. Então, está a ser muito difícil para essas famílias aguentar a situação, com os rendimentos cada vez menores. E muitas vezes essas famílias também têm mais dificuldade em pedir ajuda. Têm mais dificuldade em contactar com o banco, têm mais dificuldade em contactar com entidades externas e pedir ajuda. Muitos deles também foram fiadores, como aqui foi dito, mas é importante que tentem agir e tentem dar a volta à situação o mais cedo possível. E muitas vezes tentam vender o património, vendem os anéis, recorrem à família alargada. Temos já pessoas reformadas que nos dizem, alarmadas, que já não conseguem ajudar os filhos ou os netos. Portanto, já estamos numa situação muito, muito difícil. Cada caso é, obviamente, um caso. Mas há esperança, e também queremos transmitir alguma esperança. A situação é difícil, mas é possível reverter a situação e nós temos dado muita ajuda a muitas famílias. Houve muitos acordos, quer com os fornecedores de energia, quer com as entidades dos bancos e as financeiras. Tem sido possível conseguir encontrar soluções para que as famílias possam cumprir e para evitar a penhora e insolvências, porque também há muitas famílias, como sabemos em Portugal, a requerer insolvência e quando o fazem já estão no fim de linha. Mas considera que em algumas das situações é mesmo difícil encontrar um plano de pagamento ajustado à realidade, a essa situação? Às vezes é difícil, mas aqui temos que conjugar. O credor também tem que fazer um esforço e os credores também deverão fazer um esforço. Daí a legislação que saiu este ano, no sentido de tentar encontrar uma solução e evitar que o processo chegue à fase judicial, como neste caso que ouvimos há pouco. Sim, exatamente. A própria banca e as entidades financeiras também deverão tentar encontrar uma solução para as famílias. Obviamente que é difícil, mas não é impossível e há muitos casos em que se consegue a renegociação dos créditos e das dívidas por forma a que a família possa cumprir. Se recordar de um caso em que foi extremamente complicado encontrar um plano, como é que eu descreveria, Ana? Se há algum caso que lhe venha assim à memória, em que possamos falar também de valores, dos valores das dívidas, até para percebermos também um pouco até que ponto é que as famílias chegaram. Recorda-se de algo? Por exemplo, estou-me a lembrar agora de um caso de uma família que ficaram os dois sem emprego, os pais de um deles estava a ajudar, contraiu créditos já reformados, contraíram créditos para ajudar os filhos, entretanto não conseguiram emprego, já não tinham subsídio de desemprego, tiveram que vender a casa, tiveram que emigrar e os pais ficaram com os créditos, também tinham crédito à habitação e não foi possível encontrar uma solução que permitisse à família manter a casa e, portanto, tiveram que emigrar e os pais agora estão numa situação difícil também porque já estão a ter dificuldade em cumprir com as obrigações que já tinham e com os créditos novos a que recorreram para ajudar a família. Pronto, mas estas são situações menos boas. Há outras situações e o fim de linha que eu falei há pouco da insolvência, sim, muitas vezes não é possível renegociar os créditos, mas a família pode e deve requerer insolvência. A insolvência tem duas vias. É através do tribunal que a situação se resolve, mas pode ser por essa via mais fácil, muitas vezes, à família encontrar uma solução.
o Tribunal nomeia um administrador de insolvência, e nós sabemos que neste momento são cerca de 30 famílias por dia a pedirem insolvência, e podem não ficar sem o património, porque o administrador de insolvência vai reunir com os credores, vai tentar encontrar uma solução, um plano de pagamentos, e a família pode continuar com o imóvel, pode continuar a pagar, e às vezes encontra-se nesta sede solução para uma situação que parecia que não tinha solução. Ana, já voltamos novamente a conversar. Vamos agora dar a vez a outro telespectador, é o António Alves. É desempregado e está a telefonar-nos de Lisboa. António, muito boa tarde. Muito boa tarde. Venham daí os seus contributos, António. Siga. Seja muito bem-vindo e quais são os seus comentários neste programa? É assim, o meu comentário é assim, esse mês, por acaso, não vou conseguir pagar nada este mês. Agora, repara, eu trabalho no construção civil, estou desempregado há 2 meses, então o subsídio de desemprego paguei 350 euros. Eu não consegui compreender, não vai conseguir pagar este mês a água? Não, eu não vou conseguir pagar este mês, nem o creche, nem a água, nem a luz, e nem de comer não tenho. Não tem dinheiro sequer para comer? É porque a minha mulher trabalha no hotel extra, ganha 400 euros. Sim. Eu pago a renda 400 euros. Repara uma coisa, o dinheiro que a minha mulher tira no hotel é para pagar as rendas. E para pagar a luz, a água, o telefone, não tenho nada. E até estou a passar necessidade em casa. Esse mês estou a passar necessidade. Esse mês eu tenho 50 euros que é para fazer compra, para comer durante o mês. Tenho grande dificuldade. Sim. António, já pediu ajuda a alguma instituição? Como? Já pediu ajuda a alguma instituição? Não, eu não pedi nenhuma ajuda, porque eu estava morando no Algarve. Eu vim aqui para procurar trabalho, o trabalho aqui também não tenho. Aqui em Lisboa não conheço nenhuma instituição de pedir ajuda. Ana Passos, alguma forma de ajudar este telespectador? Já tentou encontrar uma solução de um arrendamento mais em conta, face ao quadro que tem neste momento? Porque 400 euros de renda para quem tem um rendimento de 400 euros é complicado, não é? É muito complicado. E tem subsídio de desemprego ou não? Tenho subsídio de emprego é 350 euros. 350? 350 euros. 300 euros? 300 euros? Sim. Sim. Já tentou e nas imediações tentar encontrar um arrendamento mais reduzir um bocadinho a renda? Tentar encontrar uma solução? Vive em Lisboa, é? Sim, eu vivo em Lisboa. Aqui, sim, eu vivo em Lisboa no Algarve, já procurei a casa, outra casa é 500 euros, outra casa é 600 euros, outra 450. Aqui, por acaso, era 450 euros. Mas este mês eu falei com a senhora, disse para 400 euros. O senhorio? Pois, sim. Está mesmo complicado. Temos conhecimento que há senhorias que de facto estão a atender à situação difícil que as famílias estão a passar e estão a baixar algumas rendas também. Aqui a solução era ver quais são as principais rúbricas da despesa e neste caso a renda pesa muito no orçamento, não é? Tentar encontrar uma solução que permita reduzir esta verba seria importante, até porque a perspectiva se calhar não são de tão cedo tentar reverter a situação. Mas era importante tentar, estas principais rúbricas que têm, gerir o orçamento de uma forma muito disciplinada e tentar reduzir algumas rúbricas, nomeadamente esta da renda, mas reconheço que não é fácil. António Alves, agradeço o seu contributo neste programa, desejo-lhe felicidades e que procure ultrapassar estas dificuldades e, como diz a Ana Passos, também procurar uma casa com uma renda um pouco mais baixa, uma vez que todo o bolo do seu rendimento vai precisamente para a renda da casa. António Alves, foi prazer ouvi-lo, felicidades para si. Seguimos agora em frente com outro telespectador, damos a vez ao José Alves. José, muito boa tarde. Neste caso, seguimos sim com a Ana Ferreira, é reformada e telefona-nos do Porto. Ana Ferreira, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dina.
É o seguinte, menina, diga-me por favor. Eu ganho, a minha reforma é de 370,4 sétimos. 74,4 sétimos. Sim. 4 ou 5 sétimos, é assim uma coisa qualquer. E o que eu quero dizer, eu estou numa casa também a pagar agora que eu pagava 325 e tiraram agora 50 euros por consideração. Eu, para mim não é consideração, foi o que veio, que foi dado agora no jornal, não é? Que me mandaram, disseram que as senhorias que iam tirar o aluguel, não era? Não sei. E que quer dizer, agora já não pago 325, mas pago sim 275. E eu ganho 374,6. É assim uma coisa, os sétimos é que eu não tenho certeza quanto é. E tenho de velhice 99 euros. Acontece que eu quero ir, eu quero comer. Tenho na farmácia, tenho 100 e tal euros, 120 euros. Tenho um aluguel para pagar. Tenho a luz, são 110 euros, porque tenho o oxigênio ligado à luz. Tenho que estar durante a noite com o oxigênio. E tenho a medicação, tenho o nebulizador também tudo ligado à luz. Acontece que quero comer, quero comprar a medicação e este governo o que é que me está a fazer? Ou o que é que eu devo fazer? Já não sei. Como dizer, porque as coisas enervam. As pessoas trabalham tantos anos, como eu trabalhei 37 anos, e agora só a receber aquela migalhinha. E veio este governo para comer tudo, estragar a vida a todos. Eu gostaria que me dessem um conselho. O que fazerem? Ana Passos. Essa minha vida para comerem, que eu tenho muita medicação por causa que eu tenho um bronco pulmonar comum nos dois pulmões, quero andar, não posso em 2 cadanianas, quero pedir a uma pessoa que me venha fazer a limpeza. Não posso, porque tenho que pagar, não é? Eu queria que me dessem uma opinião, o que devo fazer? Ana Passos, de que forma é possível? Eu gostava de ajudar a Dona Ana Ferreira, mas não é fácil. O agregado familiar da senhora é a única pessoa? É sozinha? Não, tenho filhinhos pequeninos e não... O marido foi para fora para trabalhar, foi trabalhar para fora, andou um tempo que ele pagava, depois fugiu o patrão e ele veio sem trabalho. Tem outro filho também que está doente e não trabalha. E vive com a senhora? Não. Só autónomos? Sozinha. Ah, muito bem. Eu vivo sozinha. Pois Era ficam-lhe... uma pessoa que me ia fazer alguma coisa e não Ficam-lhe tenho. cerca de 200 euros por mês para alimentação, medicação. Quanto é que gasta de medicação por mês? E eu podia assinar com espécie de desculpa, que as coisas até me põem assim de cabeça que eu não contava. E eu podia, na assistente social da Maia, ajudavam-me à medicação. E mandaram-me trazer ao processo, levar um processo para Rio Tinto, Gondomar, não é? Ariosa, que eu quero dizer. Levaram o processo para lá e desde 2008 até agora são 200 contos, 200 euros. Ana Ferreira, temos de terminar este programa. Agradeço a sua participação, desejo-lhe felicidades. Ana Passos, um comentário muito rápido, final a este caso. Contacto com a autarquia, como disse, há muitas autarquias que estão a ajudar estas famílias e eu sugeria que contactasse a autarquia, que já disse que já está em contacto, para tentar alguma ajuda e alguma ajuda alimentar também, junto de alguma IPSS, para tentar minimizar a situação. Muito bem, e ficaram aqui neste programa também testemunhos de situações de emergência social. Ana Passos, agradeço a sua presença neste programa, foi um prazer tê-la aqui connosco. Quanto à votação de casa, a questão que hoje lhe colocamos é se vai conseguir pagar as contas este mês. 33% responderam sim e 67% dos nossos telespectadores não vão conseguir pagar as contas no final deste mês. Fica por aqui este programa. Amanhã estamos de volta com mais um Testemunho Direto. Boa noite e até amanhã.